Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa aula, principalmente vocês aí que vão fazer a prova do Piauí Prev. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós vamos conversar bastante sobre o direito constitucional e vocês vão ver que, além de resolver questões, nós vamos aqui ter um verdadeiro bate-papo sobre o direito constitucional, tá? Além de resolver questões, vamos ver também teoria, né? Porque ao resolver questão, a gente acaba treinando teoria também. Eu considero essa uma forma excelente e muito eficaz de estudar para o seu concurso, que é resolvendo questão, porque resolvendo questão você consegue perceber em que momento você está, né, do estudo com relação àquele assunto. Você consegue ver como é que a banca costuma cobrar aquele assunto e consegue também revisar ou descobrir ou estudar assuntos novos, tá certo? E aí, nesse sentido, sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu só perguntar ao professor Soares se está tudo certo aqui, se já posso começar. Já posso começar, professor, resolver a questão? Tudo certinho? Então vamos nessa. Pode sim. Vamos lá. Vamos começar então com a nossa primeira questão. Deixa eu pegar aqui a canetinha. E aí, os meus alunos sabem, eu sempre converso com vocês sobre a importância do grifo consciente. Ô, Cátia, que diabo é um grifo consciente? O grifo consciente é você não sair riscando a sua prova toda, né? Não sair riscando o enunciado todo. Né? Com o passar do tempo, a tendência é que os enunciados fiquem cada vez maiores. Né? E quando tudo é importante, nada é importante. Então, o que é o grifo consciente? É você grifar as palavras-chave. É você grifar o que de fato importa daquele enunciado. Por quê? Porque quando você estiver lá na assertiva C, que já tiver esquecido alguma informação do enunciado, que você voltar para o enunciado para olhar, vai estar grifado ali só o que importa, e ó, você ganhando tempo, né, na sua prova. Então, aqui, além de tudo, nós vamos treinar também esse grifo consciente. Ô, Cati, então, já que você sabe tudo aí sobre o grifo consciente, fala para mim, só um momentinho, deixa eu ver se o professor Soares falou alguma coisa aqui, que tá tudo bem. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem aí, professor? Confirma se o áudio tá bom, imagem, tá tudo bem? Posso seguir? Tudo certo. Então vamos nessa. Então, Kate, já que você sabe tudo aí sobre grifo consciente, fala para mim aí como é que seria o grifo consciente nessa primeira questão. Vamos lá. Afonso, nascido em. Ai, meu Deus. Vamos ajeitar aqui. Espera aí. Vamos ajeitar aqui que vocês não são bagunça. E aí não ficou legal. Pronto. Como é que seria esse grifo? Vamos lá. Afonso, nascido. Espera aí. Ai, meu Deus. Marca texto, me ajude. Afonso, nascido em Portugal, filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Então, ele passou 13 anos ininterruptos, residindo, que é o que nos importa, em Salvador. Então, ao olhar para o enunciado, o que é que você precisa ver? Que Afonso nasceu em Portugal, que os filhos são portugueses, que os filhos não são brasileiros, portanto, e com 25 anos ele vem morar no Brasil, certo? E que ele morou aqui por 13 anos ininterruptos. Rapidinho, olhando para o enunciado, você já sabe disso, tá? Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e nacionalidade de Afonso, assinale a alternativa correta. Então, aqui, o enunciado já deixou claro para a gente o quê? Que o que importa, a questão vai trazer assunto de direitos políticos e de nacionalidade. Nesse momento é inevitável que você já abra a sua caixinha na hora da prova, a caixinha aqui do conhecimento. Meu Deus, o que é que eu sei de direitos políticos? O que é que eu sei de nacionalidade? Né? É inevitável que vocês pensem isso. Então, mas vamos lá. Letra A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência no Brasil.
devendo ainda demonstrar que não sofreu condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Essa foi a assertiva A. Assertiva B. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que, preenchidos os demais pressupostos legais, candidatasse ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. A linha C. Afonso poderá naturalizar-se brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição. Então, nem pode se alistar como eleitor e nem exercer aí os direitos políticos. Letra D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato ao demonstrar na forma da lei residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Questão muito boa, questão típica da sua banca. Por quê? Porque aqui ela exige conhecimento de 2 assuntos importantíssimos. Primeiro, que você saiba quem é titular dos direitos políticos, né? E segundo, que você saiba de nacionalidade, tá? E a situação de Afonso, dada a situação de Afonso, a alternativa correta aqui seria a letra B. Cate, prova aí pra gente que você não tá mentindo. Pelo amor de Deus, por que letra B? Se eu achei que é letra A, se eu achei que é letra C. Vamos lá. Vou comprovar para vocês aqui que eu falo a verdade com meus alecrins. Olha o que diz a Constituição no artigo 12. E falou de nacionalidade, a gente já pensa, claro, no artigo 12, né? Ele vai trazer quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. E aí eu sempre digo para vocês isso. Caiu uma questão de nacionalidade, bom, primeiro a gente vai ver se esse cara é brasileiro nato. E para ser brasileiro nato, nós temos 4 possibilidades. Tá? Se não estivermos diante de nenhuma dessas possibilidades, aí sim a gente pensa no naturalizado, certo? Mas quem é, Cate? Quem é esse brasileiro nato, então? Primeiro, ou o cara que nasceu no Brasil, em regra, quem nasce no Brasil é brasileiro. Ô, Cate, mas se ele for filho de estrangeiro, não importa. Em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro. Então, aquele típico exemplo, a gente tem um casal ali de canadense dançando no carnaval. Carnaval de Salvador, bombando, dançando, e a mulher grávida. Os dois são do Canadá. Dá dor de parir, né? Vai ali no hospital português, aqui em Salvador, a gente tem um hospital português que é no circuito mesmo do carnaval. Deu a dor, foi lá no circuito do carnaval, nasceu o neném. E aí, Kátia, esse neném é o quê? Em regra, esse neném é brasileiro. Catarina, tem certeza? Se os pais são canadenses, não importa. Em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro e brasileiro nato. E olha o que disse, ainda que de pais estrangeiros. Cati, mas você falou em regra. E quando você fala em regra, significa que tem exceção. Qual é a exceção? A exceção é se esses pais estrangeiros estiverem a serviço de seu país. Muito diferente seria que nesse exemplo do carnaval, aquele casal ali, dançando no carnaval, a mulher deu a dor do parto, pariu no hospital português, mas esse cara ou essa mulher, esse sujeito ou essa sujeita, estão a serviço do Canadá, estão aqui no Brasil a serviço do Canadá. Digamos que um seja o diplomata do Canadá, certo? E aí, então, a situação seria diferente. Aí nós estaríamos na exceção, porque nesse caso, o sujeito, embora nascesse em Salvador, que é na Bahia, que é no Brasil, embora nascido no Brasil, embora de pais estrangeiros, nesse caso aí ele não seria brasileiro, tá? Mas o que importa para a gente aqui é que você já sabe quem é o primeiro brasileiro nato, que é quem? Nascido no Brasil. Em regra, nasceu no Brasil. Peraí, eu só estou pegando caneta, eu quero marcar texto aqui. Então, em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro. Primeira possibilidade, então, nasceu no Brasil, mesmo que de pai estrangeiro. Segunda possibilidade, nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que a serviço do Brasil. Aqui a gente vai dar outro exemplo, tá? Outro exemplo.
Eu sou casada com Joaquim. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Inclusive, meu Instagram é prof, Cat, C-A-T junto, ponto Amorim. Proficat.amorim, tá? Se tiverem mais dúvidas aí, quiserem conversar mais sobre direito constitucional, a gente conversa lá. Mas assim, quem está no meu Instagram, quem me acompanha, sabe que eu sou casada com Joaquim, certo? E Joaquim é policial militar no estado da Bahia, tá? Digamos que Joaquim, a Polícia Militar da Bahia manda Joaquim lá para Singapura. E aí eu vou acompanhando Joaquim para Singapura. Só que eu tô de neném, eu tô grávida, certo? Chegou em Singapura aquele calor danado, dá dor do parto. Eu tenho meu neném em Singapura. E aí, Cate, seu neném é o quê? Brasileiro. Cate, mas você teve em Singapura, não importa. Por quê? Porque, ó, ele nasceu no estrangeiro. Meu neném, nesse caso, estaria nessa hipótese aqui, ó. Nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Cati, só uma dúvida. Você falou que é a serviço do Brasil, mas se seu marido é da Bahia, estava a serviço da Bahia, conta, conta, porque a serviço do Brasil, e aqui eu quero que você tenha muita atenção, porque às vezes a banca é mais capiciosa, né? Quero que você tenha muita atenção, porque às vezes a banca é capiciosa. Dizer que é a serviço do Brasil significa dizer a serviço da administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, União, Estado, Distrito Federal, município, né? A serviço de qualquer deles, autarquia, empresa pública, por aí vai. Tá? Significa estar a serviço de qualquer deles, inclusive aí do Estado da Bahia. Certo? Entendido? Então, segunda possibilidade: o cara nasceu no estrangeiro, mas um dos pais, ou o pai ou a mãe, é brasileiro e estava a serviço do Brasil. Certo? Terceira possibilidade: vamos aqui construindo o nosso conhecimento, né? Terceira possibilidade: o nascido no estrangeiro, deixa eu mudar a cor aqui do marca-texto. Pronto. Apagar. Peraí. Pronto. Terceira possibilidade, portanto, quem é esse sujeito? Nascido no estrangeiro, ó, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que registrado em repartição brasileira competente. Aqui é outra história. Aqui, eu e Joaquim, meu marido, estamos em Singapura, mas ele não está a serviço, não. A gente está lá passeando, cheio de dinheiro para gastar. Os dois. Está lá viajando em Singapura, gastando tudo em Sing dólar, que a moeda lá é Sing dólar. Tá a gente gastando ali de vento em popa, só que eu tô grávida. E aí a gente tem o neném. Cati, mas ele não tá a serviço e agora o neném não vai ser brasileiro, não? Pode ser. Se eu chegar na repartição brasileira competente lá em Singapura e falar, gente, eu tô desesperada, porque eu tive um menino ali agora e eu quero que seja brasileiro, não quero que seja daqui de Singapura, não. Deus me livre. Deus me livre de não ser brasileiro esse menino. Então, se ele nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro, e foi registrado em repartição brasileira competente, também esse sujeito vai ser brasileiro nato, tá? Todos aqui são brasileiros natos, certo? Vocês não vão confundir. Beleza? Pronto. Quarta e última possibilidade. Quarta e última possibilidade é quem? Quem vem residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Catarina, peraí, agora você sacaneou demais. Atingida a maioridade ou é a qualquer tempo? Que é isso? Quem é esse sujeito? Aqui é diferente, tá? Aqui é diferente. Digamos que eu e meu marido, a mesma situação. Estávamos em Singapura, a gente se divertindo, gastando tudo em Sing dólar, uma alegria tremenda. Tive um neném lá. Eu não estava a serviço do Brasil e nem meu marido. Não levamos para registrar em repartição brasileira competente. E aí, Kátia, esse menino não pode mais ser brasileiro, não? Ele só tem uma possibilidade agora de ser brasileiro. Quando ele fizer 18 anos, é problema dele o que ele vai fazer. Então, quando ele fizer, a partir de quando ele fizer 18 anos, se ele morar no Brasil e se ele optar pela nacionalidade brasileira, aí ele pode. E nesse caso, ele vai ser brasileiro nato. Nesse caso, ele vai ser brasileiro nato. Tá? Aí sim ele poderia. Beleza? Pronto. Essas são as possibilidades do cara ser brasileiro nato. Mas aqui, se você olhar para a questão,
Não estamos diante de nenhuma dessas possibilidades. Primeiro, o sujeito nasceu em Portugal. O sujeito nasceu em Portugal. Então, já não nasceu no Brasil. Segundo, ele é filho de pais portugueses. Se ele não é filho de brasileiro e não nasceu no Brasil, meu filho, não tem nem como ele ser brasileiro nato. Nato ele não pode ser. Ah, Kátia, você disse o quê? Que se não fosse nato, a gente olhasse as 4 possibilidades e não fosse, aí sim poderia pensar no naturalizado, né? Isso. E aí agora a conversa vai ficar interessantíssima e vocês gostam muito de gaiatice e agora é hora da gaiatice. Por quê? Porque agora você vai conhecer 2 figuras icônicas que os meus alunos conhecem muito bem. São 2 caras, 2 sujeitos. Um se chama Manel, mas aqui só vale a pena se você usar o sotaque. Manel, tá? Você tem que lembrar que o cara é português. Manel. Um, um sujeito é Manel. O outro sujeito é Joseph. Um sujeito é Manel, o outro sujeito é Joseph. Por que, Cátia, Manel e Joseph? Porque a nossa Constituição vai fazer o seguinte: se o cara vier de um país originário de língua portuguesa, ou seja, o idioma principal daquele país é português. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Se o cara veio de um país cujo idioma principal é português, os requisitos serão, vamos lá? Os requisitos serão, ó, residência por 1 ano. Meu Deus, tá dando tudo errado nessas canetinhas hoje. Mas tem nada que vá nos parar aqui, certo? Então, se o sujeito veio de um país originário de língua portuguesa e ele reside por 1 ano ininterrupto no Brasil e tem idoneidade moral, então aí ele pode adquirir essa nacionalidade. Então, vamos lá. 2 possibilidades. Manel é esse cara, porque Manel, afinal de contas, com esse nome Manel, ele veio de um país de língua portuguesa. Então, o que é que precisa Manel para ser brasileiro naturalizado? 1 ano ininterrupto morando no Brasil e idoneidade moral. Tá bom, Cátia, você falou de Manel, mas agora, e Joseph? O que é que Joseph precisa? Joseph é diferente, porque Joseph, e o nome já foi Joseph de propósito, é de um país que não fala língua portuguesa. Digamos que Joseph seja do Canadá. Aí, no caso de Joseph, vai ser diferente. Como ele veio de um país que não é originário de língua portuguesa, os requisitos de Joseph serão mais pesados. Então, Joseph aí vai precisar de 15, no mínimo 15 anos ininterruptos. E ausência de condenação penal. Aí, o que é que a banca costuma fazer? A banca costuma trocar. Porque nesse exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, nessa questão, a banca mesmo tentou trocar. Olha o que ela falou. Olha quem é esse cara. Ele é nascido em Portugal. Ou seja, ele é nascido em país originário de língua portuguesa. Então, o que é que ele precisa? 1 ano só ininterrupto morando no Brasil, mais idoneidade moral. Aí a banca vem e tenta dizer que são 15 anos. Olha a letra A. Afonso vai tornar cidadão com 15 anos ininterruptos. Falso. 15 anos é se ele fosse Joseph. Se ele fosse de um país que não é originário de língua portuguesa. Certo? A letra C, Cátia, porque está errado? Porque disse que ele precisava o quê? Poderá naturalizar-se como brasileiro, aqui estava ok essa parte, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer direitos políticos. Falso. Né? Falso. Na qualidade de brasileiro naturalizado, em regra, ele pode exercer todos os direitos políticos. Tá? E nós vamos ver que o que ele não pode é exceção, não é regra. Tá certo? Então, aqui também tá falso. E letra D, porque tá falso? Porque diz que precisava o quê? Poderá brasileiro nato, ó. Tomem muito cuidado com isso, tá? Para não trocar nato com naturalizado, certo? Ele não pode ser brasileiro nato, não. Vimos isso logo de cara, tá? Logo de cara, então a única possível aí seria a letra D. Letra B, desculpem, letra B, tá? Certinho? Então aqui, ó, tá. Sobre a questão, é isso. Deixa eu ver aqui se o pessoal do YouTube tem dúvida, se conseguiram entender direitinho. Deixa eu ver aqui como é que estão vocês, o que é que vocês estão falando. Boa noite, boa noite. Adoro a energia das suas aulas e eu adoro a energia de vocês.
Eu adoro a energia de vocês. Deixa eu ver, só boa noite, tá? Excelente aula, ótimo. Certinho, então, vamos voltar aqui. Sobre a questão, é isso. Só que, no ano de 2023, nós tivemos uma emenda constitucional importantíssima, importantíssima. Você vai colocar aí um asterisco no seu caderno nessa hora. Porque essa emenda constitucional mudou as regras de nacionalidade. Mudou no que diz respeito, sobretudo, à perda de nacionalidade, certo? Então, como teve essa mudança legislativa, como é muito difícil vocês acharem material atualizado e aula atualizada só na nossa plataforma, né? Mas assim, quem não chegou ainda na parte de nacionalidade, como é difícil, eu trouxe esse assunto para cá, tá? Trouxe esse assunto para cá para a gente conversar o que foi que mudou. Agora, para perder a nacionalidade, nós temos basicamente duas opções. Ou o sujeito teve cancelamento na sua naturalização. Quem é esse sujeito naturalizado? Como é o nome? Que você já sabe. Manel e Joseph. Ou Manel ou Joseph tiveram cancelada a sua naturalização, aí eles vão passar, claro, por um processo, né? O processo de naturalização. No final de tudo, foram naturalizados. Mas digamos que houve cassação, foi cancelado, houve cancelamento desse processo de naturalização. E, claro, um processo aí que transitou em julgado. Se, com a sentença judicial, foi cancelada a naturalização, por quê? Porque houve fraude relacionada ao processo de naturalização ou esse sujeito atentou contra a ordem constitucional, aí sim ele vai poder perder essa nacionalidade, tá? Essa segunda parte aqui foi inserida com a emenda de 2023, então tenham muita atenção, tá? Espera aí, marca texto. Tenham muita atenção. Essa segunda parte aqui que fala aqui, ó, se o sujeito atentou contra a ordem constitucional e o Estado democrático, também ele vai poder ter o cancelamento da nacionalidade. Portanto, cuidem com isso, tá? Ou ele atentou contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou houve o cancelamento da naturalização por sentença judicial, e aí porque ele fraudou, tá? Ele fraudou o processo de naturalização, certo? Primeiro ponto. Outra possibilidade dele perder. Então, primeira opção, houve o cancelamento da naturalização. Segunda opção, se ele não quer mais ser brasileiro, ele tem essa possibilidade, né, gente? Claro, não quero mais ser brasileiro, quero agora ter outra nacionalidade. Beleza, mas nesse caso aqui, ele vai precisar fazer pedido expresso da perda de nacionalidade. E aqui eu peço muita atenção, porque essa regra mudou. Antes, como era? Antes, ao adquirir uma nacionalidade, você já perdia a brasileira. Agora não. Agora você só perde se você quiser. Então, era muito comum que o brasileiro que fosse morar fora adquiria lá a nacionalidade estrangeira, ele tinha que abrir mão da brasileira. Agora não, tá? Agora é se ele quiser, certo? É se ele quiser. Outro ponto que deve ser, que é muito importante vocês analisarem, a renúncia da nacionalidade, ou seja, esse cara aqui, essa segunda opção aqui, aquele cara que não quer mais ser brasileiro, essa renúncia não impede que ele volte atrás. Ele pode readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Aí, claro, a lei vai dizer o que é que precisa, tá? Mas o fato é que pode acontecer isso, tá certo? Entendido? Deixa eu ver aqui se vocês entenderam. Se a gente já pode passar para a próxima questão. Deixa eu ver vocês aqui o que estão falando. Falem aí, por favor, no chat se vocês entenderam. Conseguiram entender? Podemos passar para a próxima questão? Tem um delayzinho. Mas enquanto isso, eu vou passar para a próxima e vocês vão falando aí, tá? Se tiverem dúvida, eu volto aqui e olho. Combinado? Vamos para a segunda questão, sempre deixando clara a importância do grifo consciente, tá? Como é que seria, Kate, grifo consciente, então, nesse caso aqui? Como é que você faria o grifo consciente dessa questão? Vamos lá. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra
desmembramento por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado-membro, o Estado beta. Preocupados com a possibilidade de se influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de constituição para o novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este ente a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. A linha B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta de se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Letra C. Pelo fato do Estado beta ter sido reconhecido como ente federal autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal. A linha D. O reconhecimento do Estado beta como ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar naquele fixado pela Constituição Federal. Questão muito boa. Questão muito boa. Começando a ler, você pode pensar que vai ser uma questão que vai trazer requisitos de formação, de criação de um novo Estado, né? Mas aí, ao longo da questão, você vai ver que não é isso. Parece uma coisa, mas é outra. Ao longo da questão, você vai ver que, na verdade, ele quer saber o que é que você sabe sobre as constituições estaduais. E se você não sabe que existe uma Constituição estadual, não se ache burro. Não fique pensando, meu Deus, como é que eu não sei isso? Tem muita gente que não sabe. Mas o fato é que nós temos a nossa Constituição Federal. Olha aqui a nossa pirâmide. Vocês já conhecem, quem já é meu aluno sabe que os desenhos da prova são péssimos. Mas o que importa é você entender. Isso aqui é uma pirâmide, por incrível que pareça. Ó, deixa eu ajeitar essa pirâmide aqui. Por mais incrível que possa parecer, é uma pirâmide. E nessa pirâmide, quem reina no topo aqui, absoluta, é a Constituição Federal. A Constituição Federal está acima, tá? E essa Constituição Federal vai emanar para todo mundo. União, Estado, Distrito Federal, município, todo mundo vai emanar. Mas essa própria Constituição, a nossa Constituição, vai dizer o seguinte, ó, estados, como vocês são autônomos, podem criar cada um sua Constituição. Sabe por quê? Porque a gente mora num país de dimensão continental. Então, tem algumas coisas que acontecem na Bahia que não acontecem em São Paulo. E vice-versa. Então, assim, Estado de São Paulo faça sua Constituição, Estado da Bahia faça sua Constituição, e a nossa Constituição Federal vai dizer como é que eles vão fazer. O que pode falar, o que não pode. As normas de reprodução obrigatória, ou seja, o que é que tem que ter obrigatoriamente nessa Constituição estadual, que tem na federal e que tem que ter na estadual, tá? A nossa Constituição Federal vai dizer as regras do jogo. Mas fato é que cada estado, todos os estados têm competência para criar a sua própria Constituição, e essa Constituição vai ser uma Constituição estadual. Então, nós temos Constituição Estadual da Bahia, né? Temos de todos os estados. Inclusive, esse novo estado membro. Esse estado beta. Olha o que disse aqui, e aí vocês vejam a importância do grifo consciente, tá? Veja a importância do grifo consciente. Olha o que a gente grifou, que esse estado beta cumpriu todas as formalidades constitucionais para ser criado. Ou seja, ele é um estado válido. E por ser um estado, ele é dotado de autonomia. Autonomia, Cati,
Só o Estado que tem autonomia não. O nosso pacto federativo é formado por quem? União mais estados mais Distrito Federal mais município, não é isso? Todos eles têm autonomia. Todo mundo tem autonomia. Cátia, você está querendo dizer o quê, então? Que tem Constituição Municipal também? Não. Não, aí já é demais, né? Não tem Constituição municipal, não. Mas tem Constituição Estadual, tá? E por tudo isso que eu te falei, a única correta seria a letra C. O que a gente tem? O Estado, pelo fato do Estado beta ter sido reconhecido como ente federado autônomo, certinho, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição. E essa Constituição vai ser a Constituição Federal, certo? Que deverá observar o princípio da simetria, conforme os padrões fixados na Constituição Federal. Cátia, prova para a gente aí que você falou, beleza, eu acreditei. Mas assim, eu gostaria de ver na Constituição para ter mais certeza. Bora lá? Olha o que diz o artigo 18. A organização político-administrativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e município, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Olha o que diz o parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se, se anexar a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, por aí vai. Aqui, para justificar que ele poderia, sim, ter sido formado esse novo estado. Olha o que diz o artigo 25, que nesse caso é o que mais importa. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. O que é que o Constituinte fez aqui? Falou Estado, é porque a Constituição é formal, né? Se fosse sua pró escrevendo, ia dizer assim, Estados, está liberado. Cada um agora pode fazer sua regra, pai. Quem quiser ouvir seu som, se ali naquele estado é comum ouvir som até tal hora, bote sua regra aí, depois a gente resolve. Se você quer cobrar isso e aquilo, bote aí, arroche, depois a gente descobre. Eu colocaria assim, mas a Constituição é formal, é solene, bota. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Aqui é para dizer assim, ó, ei, você tem alguma autonomia, mas também vinha de garfo que hoje é sopa. Também não venha muito gaiato, não, porque quem diz a regra no final de tudo sou eu. Né? É que nem um menino adolescente, 13, 14 anos, a mãe diz, ó, você vai no shopping sozinho, mas não se ose não. Não se ose não, que eu chego lá e te pego. Não é isso? Você tem autonomia, mas também você não é soberano não, tá? Os princípios aqui da minha Constituição você precisa observar, inclusive o princípio da simetria. E o que é que diz o princípio da simetria? Diz que União, Estados, Distrito Federal e município vão seguir uma escadinha. Claro que os doutrinadores não vão dizer para você que é uma escadinha, mas eu digo que eu não sou obrigada a nada. E olha a escadinha aqui, eu digo e ainda desenho uma escadinha, que eu sou assim. Falar de princípio da simetria, dizer que é uma escadinha significa dizer que o que acontece na União, uma escadinha baixa acontece no Estado e Distrito Federal, e uma escadinha baixa acontece no município. E quando eu falo de princípio da simetria na minha aula, que eu conto a escadinha, é para você pensar, se algo é pelo STF na União, no Estado você vai pensar em STJ, no município você vai pensar em TJ, e por aí vai, certo? Dizer que observado o princípio da simetria é dizer, Estado, você tem sua Constituição, mas assim, se coloque também no seu lugar. Olhe para mim, e aí no que couber você repete. Beleza? Então, se o presidente da República tem uma prerrogativa, a prerrogativa do governador está aqui, a do prefeito está aqui. Ó a escadinha, tá? Então, a partir de hoje, já sabe. Falou de princípio da simetria, você já pensa na escadinha. Mas é claro que a doutrina não diz isso. A doutrina fala rebuscado. Quer ver? É o princípio federativo que exige uma relação entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros, conforme a literalidade do artigo 25, ao dispor que as constituições estaduais deverão observar os princípios da Constituição Federal. Isso que eu falei, tá? Isso que eu
Falei. Tudo bem? Mas, claro, de uma forma mais bonitinha, né? Que a sua pró quer que você entenda, não quer falar difícil. Tudo. Ah, entendida a questão 2. Agora que eu tô vendo que todo mundo botou aqui, entendida a questão 1. Vocês estão vendo que eu tô com delay, mas tô aqui. Digam aí para mim, por favor, se entenderam a questão 2, se tá tudo certo, se tem dúvida sobre a questão 2, o que é que vocês acharam? Falem aí para mim, por favor, que eu vou seguindo aqui o nosso baile, tá? Vamos seguindo então para a questão 3, certo? Entendido? Falem aí para mim se está entendido. Professor Soares, fala aqui para mim, por favor, se está tudo bem aí com áudio. Com áudio, com vídeo, tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tudo ok. Pronto. Então vamos seguindo. Estão gostando da aula? Falem aí para mim, por favor, se estão gostando da aula. Se está muito rápido, muito devagar, vão falando aí que a gente ajusta. Tá? Pronto. Seguindo para a terceira questão, sempre deixando claro para vocês a importância do grifo consciente, de treinar o grifo consciente, de fazer o grifo consciente. É inconstitucional aluno meu riscar enunciado todo, inconstitucional. Baixaria, não gosto. Vocês não estão autorizados, certo? Então vamos nessa. Questão 3. Um agente público federal, essa informação geralmente é importante. Um agente público federal, em entrevista a jornal de grande circulação, expressou sua insatisfação com baixo índice de desenvolvimento econômico e social de aproximadamente 25% do amplo território ocupado pelo estado Alfa, mais precisamente na parte sul do estado. Por entender que a autoridade estadual não possui recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região, afirma que faz parte da agenda do governo federal. Governo federal quer transformar a referida área em território federal. O governador de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal de 88. O corpo jurídico, então, responde que, letra A, embora na atual configuração do Brasil não conste nenhum território federal, caso ele venha a ser criado, constituirá um ente dotado de autonomia política plena. A linha B, embora não exista território federal no Brasil, a Constituição Federal de 88 prevê expressamente a possibilidade da sua criação. A linha C. Em respeito ao princípio da autonomia estadual, somente seria possível criação do território federal pelo governador de Alfa, a quem caberia a responsabilidade pela gestão. Letra D. Ainda que o Brasil já tenha tido territórios federais, a Constituição Federal não prevê tal modalidade, o que afasta a possibilidade de sua criação. E aqui eu vou até me sentar de forma mais confortável, que a gente vai bater um papo diferente, tá? Cati, você meteu um território federal aí, eu não entendi nada, porque você tinha dito assim pra gente, ó, que o Pacto Federativo é formado por União mais Distrito Federal mais estados mais município. E cadê o território federal que você não falou? Você falou foi Distrito Federal, não estou doido, não. Exatamente. Porque o território federal não faz parte do Pacto Federativo. Eu vou mudar até a cor da minha caneta para você prestar atenção nisso. O território federal não faz parte do Pacto Federativo. O território federal é um braço da União. O território federal é um braço da União. Lembra que eu falei para vocês que cada um desses aqui é autônomo? E é por causa dessa autonomia que os estados podem criar as suas constituições estaduais? Lembra? Eu falei isso agora. Não se faça de doido, não, que você ouviu. Pronto. Cada um deles é autônomo. Mas o Distrito Federal não é. O Distrito Federal fica atrelado a. O Distrito Federal não, desculpem. O território federal não é autônomo, o Distrito Federal é. O território federal não é autônomo, ele fica vinculado à União. É a União quem vai mandar nele. Então, pense no território federal como uma criança de 2 aninhos, que o irmão,
de 15 anos sai sozinho para o shopping, mas porque tem autonomia, ele não tem soberania, né? Quem manda é o pai mesmo. Mas ele até vai no shopping. O irmão de 15 anos, que são esses aqui: Distrito Federal, Estado, Município e União. O de 2 aninhos não vai para lugar nenhum, ele não tem nem autonomia. Ele só vai com o pai e com a mãe. Certo? Então, o território federal é assim. Cuidem para vocês não confundirem território federal com Distrito Federal, tá? Cuidem para vocês não confundirem. Agora eu vou apagar aqui a loucurinha que eu fiz e eu vou te provar que eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não sou dessas que falam e não prova, não. Eu provo com o quê? Com a Constituição. Quer ver aqui que eu estou falando a verdade? Eu provo. Quem achar que eu não provo está muito enganado. Ó o que diz a Constituição. Correta, portanto, assertiva B. Olha aqui. Olha o que diz a assertiva B. Ó. Embora não exista território federal, atualmente, de fato, não existe, na atual configuração do Brasil, a Constituição de 88 prevê expressamente a possibilidade de sua criação. E quer ver? Quer ver que prevê expressamente? Ó, a organização político-administrativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e Município. Todos autônomos. Viram aqui que o território federal não está no samba do autônomo? União, Estado, Distrito Federal e Município. Já provei aqui o que eu falei. Primeira coisa. Segunda coisa, os territórios federais integram a União, ou seja, eles fazem parte da União. Sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao estado de origem são reguladas em lei complementar. Mas os estados podem incorporar, tarará, mediante aprovação, isso aqui nem importa tanto para a gente. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em município, aos quais se aplicará no que couber o disposto nesse capítulo. Pronto. O que a gente tem? Como eles estão vinculados à União, não integram a federação. Portanto, quem vai criar eles é a União e vai fazer por meio de lei complementar, tá? Por meio de lei complementar, Cati. Mas assim, beleza, está falando aí deles, do território federal, mas eu nunca vi nem comi, só ouço falar. Você não tem um território federal não para dizer aí? Tenho. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha já foi um território federal. Atualmente a gente não tem nenhum, mas Fernando de Noronha já foi território federal. Roraima já foi território federal. Amapá já foi território federal, mas aí eles foram transformados, tá? Em estados. Tudo bem? Beleza? Fato é que, correta a letra B. Cati, por que A está errada? Porque disse assim, ó, não consta nenhum território federal atualmente, essa parte aqui tá verdade, e as bancas costumam fazer assim, fala uma coisa verdadeira e outra falsa, para confundir. Confundir quem? Que não é meu aluno, porque meu aluno não se confunde, porque a gente divide. Olha a divisão aqui. Primeira parte está verdadeira, a outra eu não sei. Você não vai acreditar em qualquer coisa, tá? Cuidado. Então, a primeira parte até está verdade, mas a segunda parte, caso venha a ser criado, será um ente dotado de autonomia política plena. Mentira. Cátia falou que eles não têm autonomia. Quem é que tem autonomia? União, Estado, Distrito Federal e município. Quem é que não tem autonomia? Território Federal. Porque a autonomia dele está na mão de quem? Da União. Ele é atrelado à União, ele é a criança de 2 aninhos. Beleza? Letra C. Em respeito ao princípio da autonomia estadual, somente seria possível a criação do território pelo governador de Alfa. Peraí, se ele está atrelado à União, quem é o chefe do executivo da União? Presidente da República, não é governador. Já está falso. Letra D. Ainda que no Brasil já tenha tido território federal, verdade. A Constituição não prevê tal modalidade. Falso. Acabei de te mostrar que a Constituição fala deles. O que afasta a possibilidade de sua criação? Falso. A Constituição, inclusive, vai dizer como é que ele vai ser criado. Vai dizer que ele vai ser criado por lei complementar. Então, está falso. Não só falso, como está falsão. É o chamado falsão. Certo? Muito falso. Tá? Deixa eu ver aqui no YouTube o que é que vocês estão falando. Vamos ver aqui. Sim, sim, sim. Entendo que todo mundo entendeu. Foi isso?
Maravilhosa como sempre. Obrigada, Elizabeth. Maravilhosa você. Aula show, maravilha. Sim, sim, sim. Todo mundo entendendo. Todo mundo entendendo. Vocês estão vendo aí como o constitucional é maravilhoso, gente? Por favor, escrevam aí no chat. Constitucional é maravilhoso. Quem não escrever não vai passar na prova. O bom é que eu sou sutil. Constitucional é maravilhoso. Falem aí, porque é lindo demais. Entendam, aceitem. Ô, professor Soares, o senhor também, escreva aí que constitucional é maravilhoso. Me faça essa grande gentileza. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem isso, vamos para a quarta questão, que é melhor. Vamos ver aqui o que diz a quarta questão. Vamos ver o que diz para a gente a quarta questão. Deixa eu aumentar aqui a nossa tela. Pronto. Vamos ver aqui a quarta questão. Pegar nosso bom marca-texto. Botar ele amarelinho. Grifo consciente novamente, hein? Jean, nacional francês, residente no território brasileiro, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido que direitos a ordem jurídica brasileira lhe assegurava. Mais especificamente, se possuía direitos fundamentais e direitos políticos. De cara, você já vê aqui 3 conversas. Primeiro, nacional. Ai, meu Deus, peraí. A Pro fazendo loucurinha. Vamos pegar a canetinha aqui. Ó, vamos lá. Já temos aqui 3 assuntos de cara. Primeiro, nacionalidade. Kate, como é que você sabe que vão puxar assuntos de nacionalidade? Que eu já sei. Eu já sei. Por que você sabe? Porque ele já disse que o cara é nacional francês e mora no Brasil. Então ele é gringo. Ele é o chamado estrangeiro, né? Vulgo gringo. Segundo assunto, direitos fundamentais, porque o próprio enunciado trouxe. E terceiro assunto, direitos políticos. Vai falar de nacionalidade, direitos fundamentais e direitos políticos. Nessa hora você já pensa. Vou abrir a caixinha de nacionalidade, lembrar aqui de nato naturalizado que a Cátia falou. Vou abrir a caixinha de direitos fundamentais, que é que eu sei, de direitos políticos. Pronto. Vamos seguir com a nossa leitura da questão. Você já tendo pensado sobre isso, tá? Já sei o que é, mas não sei o que é que vai me perguntar. Vamos descobrir. E aí, esse cara é estrangeiro. Ele quer saber se esse estrangeiro possui direitos políticos e fundamentais idênticos aos dos brasileiros naturalizados. B. Não tem direitos políticos e nem fundamentais de nenhuma natureza. C. Tem direitos fundamentais em extensão inferior dos brasileiros, mas não tem direitos políticos. E D. Tem direitos fundamentais idênticos aos dos brasileiros, mas direitos políticos inferiores. Questão muito boa, muito boa, muito boa. E muito bem feita, por sinal. A única possível aqui é a letra C, e eu vou te provar. Você já viu, a essa altura do campeonato, você já descobriu que eu provo o que eu falo. E provo por A mais B mesmo, para ninguém dizer que não é. Ó, vamos ver aqui. Botar nossa canetinha amarela para dar sorte. Ele, o estrangeiro, possui direitos fundamentais em extensão inferior aos brasileiros e não possui direitos políticos. Tá bom, Cátia, você já falou isso, mas agora prove. Abra seu artigo 14 da Constituição. No parágrafo 2º você vai ver: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. E, durante o período militar, isso aqui não importa. Importa para a gente é o que já está de cara aqui, ó. Com relação ao direito político, ele não tem. Por quê? Porque ele não pode alistar-se. E o que são os direitos políticos? Em linhas gerais, a grosso modo, é o direito de votar, mas ser direito de votar, mas ser votado. Ele não pode nem ser votado e nem votar. Ou seja, estrangeiro não tem direitos políticos. Deixou clara a questão. Direito político ele não tem. Então, se a gente volta aqui, ó, quem falou que ele tem direito político idêntico do brasileiro naturalizado tá falso. Já errou aqui, né? Essa aqui, B, poderia até ser, não tem direitos políticos. Letra D, tem direitos políticos inferiores? Não, ele nem tem direitos políticos.
Só sabendo disso, você ficaria em dúvida entre B e C. Próxima prova. E aí, Cátia, beleza, direito político ele não tem. Mas e direito fundamental? Porque, Cátia, eu estou aqui pensando, direitos fundamentais são aqueles importantíssimos, direito à vida, reunião, liberdade de locomoção, tantos ele não tem, não. Aqui a gente tem uma conversa diferente. Alguns desses direitos eles têm, outros não. Outros são típicos de brasileiro. Dá um exemplo aí, vamos lá. No artigo 5º a gente vai ver, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, que é o caso. Então, o que é que ele vai ter? Quais são os direitos fundamentais que ele vai ter? Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Esses ele vai ter. Porém, tem outros que ele não vai ter. Por exemplo, esse cara pode entrar com ação popular? Aquela ação popular que é aquele remédio constitucional importantíssimo, que você entra para defender o patrimônio público ou o meio ambiente, por aí vai, ele pode? Não. Por quê? Para manejar uma ação popular, você precisa ser cidadão. E ele não é cidadão. Ele não tem cidadania brasileira. Tá? Ele não é cidadão. Então, aqui a gente já vê diferença. Certo? Aqui a gente já vê diferença. Ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Ele não pode propor ação popular. E isso é um direito fundamental. Então, isso significa dizer que aos estrangeiros, ele tem até acesso a direitos fundamentais, mas não a todos, tá? Não a todos. E aqui você vai ver isso muito claro. Ó, possui direitos fundamentais, ele até tem, a gente viu vida, igualdade, segurança, por aí vai, em extinção inferior aos brasileiros, verdade. E não possui direitos políticos, tá? Direitos políticos eles não têm, certo? Então, a única possível aqui é a letra C. Letra B, porque está errada, diz que ele não tem direito a acessar direitos fundamentais. Falso. A gente viu lá no caput do artigo 5º, né? Então, aí também tá falso. Beleza? Entendido? Aqui também eu coloquei, ó, sempre quando cai alguma coisa referindo a naturalizado, brasileiro nato naturalizado, eu gosto de lembrar vocês que, ó, embora a Constituição diga que os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, entre eles não tem distinção, a própria Constituição vai dizer, não há distinção entre nato e naturalizado. A Constituição vai dizer isso. Porém, no texto da Constituição, a gente vê que o Constituinte faz essa distinção. Quando ele diz que nenhum brasileiro nato será extraditado, o naturalizado pode ser. Exemplo, quando ele diz que tem determinados cargos que só quem pode preencher são brasileiros natos. Exemplo, presidente da República, só brasileiro nato. Presidente do STF, só brasileiro nato. Presidente da Câmara e do Senado, só brasileiro nato. E por aí vai, tá? Mas então, Cátia, como é isso? Pode ter distinção ou não? A lição que a doutrina tira disso é o seguinte: a Constituição diz que não pode ter distinção, exceto as que estão no texto dela. Então, dizer que não há distinção significa assim, ó, você lei aí de baixo, você mera mortal, lei ordinária, lei complementar, não venha fazer distinção entre eles, não. É que nem a mãe que fala assim, meu filho, só quem bate sou eu. Eu esculhambo ele, mas ninguém vai falar mal dele, não. Então, é a Constituição dizendo assim, eu trago distinção, mas vocês não vão fazer. Certo? Entendido? Entendido mesmo? Então, ou seja, direitos fundamentais, alguns incidem apenas nos brasileiros, outros não. Isso nós vimos, né? Com relação a direitos políticos, nenhum deles aí se estendem aos estrangeiros, tá? Entendido? Deixa eu ver vocês aqui, que eu gosto de ver o que vocês estão falando. Constitucional é maravilhoso, mas administrativo também é bem melhor. Aqui, o professor Soares está tumultuando na minha live. O professor Soares ele está até tumultuando na minha aula. Administrativo não vai ser melhor, professor. Infelizmente, eu preciso te dizer. Elizabeth, Constitucional e CAT são maravilhosos. Um cheiro. Obrigada. Constitucional é maravilhoso. Aí. Tá aprovado, rapaz. Vocês que falaram.
Constitucional é lindo demais. E, no fundo, o professor Soares sabe que constitucional é melhor, mas ele não vai assumir, né, que ele dá aula de administrativa e fica chato. Ficaria chato. Ficaria triste para a carreira dele assumir isso, mas, no fundo, ele sabe. Vamos deixar de conversa e embora lá para a questão 5. Kate, como é que seria o grifo consciente nessa questão 5? Mesmo enunciado pequeno, você é a favor do grifo consciente? Sempre serei. Eu sou a maior defensora do grifo consciente da história desse país. Desde quando eu era aluna, eu já usava o grifo consciente. Vamos lá. Eita, começou pesada essa aqui, ó. Em razão da morte do governador, fato ocorrido 4 meses antes do término do seu mandato, Eustáquio, vice-governador, terminou por suceder. Excelente essa questão. Nas eleições realizadas no mesmo ano, Eustáquio concorreu ao cargo de governador e teve expressiva votação, iniciando o respectivo mandato no ano seguinte. Apesar do êxito, Eustáquio, político ambicioso, já iniciou o planejamento a respeito do futuro do seu filho, Eustaquinho. Não já basta ele se chamar Eustáquio, ele ainda bota a criança para se chamar Eustaquinho. Isso aí é inconstitucional. Isso aqui, só por si só, já é inconstitucional. Ele se chama Eustáquio e bota a criança Eustaquinho, que completará 21 anos exatamente no dia da próxima eleição para cargos eletivos federais e estaduais. De acordo com a sistemática constitucional de inelegibilidades, é correto afirmar que na próxima eleição acima. Cati, que grifo consciente retado aí, é esse aí que você grifou um monte de coisa. Eu grifei um monte de coisa, porque aqui tem muita coisa para a gente analisar. Você nem imagina. Muita coisa boa para a gente analisar aqui. Quer ver? Vou até me sentar mais chiquérrima assim, que essa questão aqui tá maravilhosa, tá muito bem feita. Muito bem feita. Muita inelegibilidade aqui para a gente analisar. Vamos lá. Letra A. Eustaquinho não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição de seu pai. B. Eustáquio não precisa renunciar ao mandato de governador para que possa concorrer ao mesmo cargo na próxima eleição. Letra C. Eustaquinho somente poderá concorrer ao cargo de senador no mesmo estado, caso seu pai renuncie ao mandato de governador 6 meses antes do pleito. Letra D. Eustáquio somente poderá concorrer ao cargo de governador na próxima eleição, caso renuncie 6 meses antes do pleito. A única questão aqui correta, e aqui essa questão nós vamos por partes, tá? A única possível correta aqui é a letra A. Eustaquinho não pode concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição de seu pai. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um governador, não falou o nome, governador X. Governador X morreu 4 meses antes de terminar o mandato. Então, Eustáquio foi que assumiu, certo? Eustáquio que assumiu. No mesmo ano, Eustáquio quer ser governador. Beleza. Já para começar no ano seguinte. O filho dele, que tem 21 anos, vai completar 21 anos na próxima eleição, quer se candidatar a cargos federais e estaduais. Só que, em se tratando de Eustáquio ser governador, no território em que ele é governador, digamos que ele seja governador do estado da Bahia, nesse âmbito de jurisdição, na Bahia, o filho dele, Eustáquio, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Cati, de onde você tirou isso? Tirei isso do artigo 14, parágrafo 3º. Não, é isso não. Artigo 14, parágrafo 7º. Olha o que ele vai dizer. São inelegíveis, ou seja, não se pode eleger, no território de jurisdição de titular, ou seja, no lugar ali, naquele estado que o governador é governador, o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, filho já está aqui. Filho é super parente, né? Até o 2º grau, ou por adoção de quem? Presidente da República
governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito, ou quem tenha substituído, ou de quem tenha substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Então, por expressa previsão da Constituição, o filho de Eustáquio, que é Eustaquinho, não poderia, tá? Expressa previsão. E ainda digo mais. A mulher também não poderia. Cati, se a mulher separar no curso do mandato, já chegou no STF essa conversinha, essa tramóia que o povo fazia, né? Digamos que a mulher desse Eustáquio é Maria. E Maria, muito esperta, fala: quero ser prefeita. Já que você, Eustáquio, é governador da Bahia, eu quero ser prefeita de Salvador. Vou usar a sua influência toda, vai ser top, vai ser massa. Aí ela lê esse artigo 7º e fala: eita, Eustáquio, deu merda. Eu não posso não ser prefeita, porque assim tá dizendo aqui, ó, tá dizendo aqui cônjuge, e eu sou sua cônjuge, e agora bora separar a besta. A gente vai ali no cartório e divorcia. Aí você pode. Chegou no STF essa brincadeirinha, o STF disse: não. Essa pessoa que divorciou no curso do mandato também está inelegível. Na súmula vinculante número 18, ó, a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato, ou seja, enquanto o sujeito ainda está ali, governador, não afasta a inelegibilidade do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Não afasta a inelegibilidade, ou seja, ainda assim, bebê, você não pode, você não poderá, tá? Parágrafo 5º. O presidente da República, governador e Distrito Federal, aqui tá, sobre o filho já falamos, certo? Aqui outra coisa. Sobre o que ia acontecer com o Eustáquio para ficar no lugar do governador? Ó, presidente da República, governador de estado, Distrito Federal, prefeito e quem os houver sucedido, nesse caso que foi sucessão, ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tanto ele poderia quanto quem substituiu. Só mais uma vez, tá? Só mais uma vez. E ali, em algum momento, ele fala que o sujeito, que o menino filho, tem 21 anos, né? Para tentar te induzir aí, poxa, mas com quantos anos se pode acessar cada cargo? Já botei aqui também para não ter nem dúvida. Ó, 35 anos, idade mínima, tá? Idade no mínimo. 35 anos para presidente e vice da República e para senador. Aí você vai lembrar que os senadores, se você olhar assim, ó, foto de senador e deputado, geralmente senadores são mais velhos. São mais velhos. Os presidentes da República e os vices também são mais velhos do que os governadores e os prefeitos, né? Em regra, tá? Porque, no mínimo, 35 anos. 30 anos para governador e vice de estado, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para governador. A gente geralmente vê uns prefeitinhos aí mais novos, né? Porque para prefeito, 21 anos, tá? Então, sim, ele poderia acessar esse cargo aí de prefeito, porque é de 21 anos, certo? Coloquei aqui para vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente falou tudo. Então, letra B. Não precisa renunciar do cargo de governador para concorrer ao próximo. Precisa, e a gente viu, né? Renunciar até 6 meses antes do pleito, tá? Então tá falso. C. Eustáquio só pode concorrer a senador no mesmo estado, caso o pai renuncie também não poderia, porque inclusive é de quem já substituiu, e nesse caso Eustáquio já substituiu o governador. E letra D. Eustáquio só pode concorrer a governador na próxima eleição, caso renuncie 6 meses antes do pleito. Não, porque a gente viu aí essa possibilidade. Tá certo? Entendido? Entendido mesmo. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Não falaram nada. Falem aí para mim, por favor, se entenderam essa questão 5. Alguém tem dúvida na questão 5? Ou eu posso passar para a sexta? Como é que tá aí vocês? Deu para entender? Conseguiram resolver tranquilo? Se sim, se sim, vamos para a sexta questão. Muito boa questão também. Só trago questão boa para vocês sabem disso. Só trago questão assim maravilhosa para vocês arrasarem no entendimento.
Vamos lá, deixa eu botar aqui uma canetinha bem boa. Um marca-texto laranja para ficar diferente. Espera aí. Vamos lá. Questão 6. A respeito dos remédios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, assinale a correta. Letra A. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, ou para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Letra B. É cabível mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. Letra C. O mandado de segurança é remédio constitucional adequado para garantir acesso à informação constante de bancos de dados de entidades governamentais. Deixa eu até me sentar aqui melhor. De entidades governamentais, uma vez que o direito à informação é direito líquido e certo. Letra D. Conceder-se a mandado de injunção sempre que falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, questão clássica dos remédios constitucionais. E sempre eu começo a aula de remédios constitucionais, remédios constitucionais, perguntando a você o seguinte: se você tiver dor de cabeça, você vai tomar Lufital? Não. Não, não. Lufital é se você tiver gases. Dor de cabeça, você toma Dorflex. Ninguém tá me fazendo publi. Não era nem para eu estar falando o nome de remédio, né? Mas tudo bem. Por que você não toma Lufital para dor de cabeça? Porque para saber qual é o remédio, você tem que saber o sintoma. Você tem que saber o que é que você tem. E também com os remédios constitucionais acontece a mesma coisa. Para saber qual remédio você toma, é preciso perguntar o que foi que aconteceu, onde é que está doendo. E a Constituição vai trazer a hipótese de cabimento de cada um deles. E a Constituição vai dizer que, de fato, cabe habeas corpus quando alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Beleza, aqui vai dizer que é. Mas para proteger direito líquido e certo, não. Para proteger direito líquido e certo, aí é mandado de segurança. Então, quando cai nessa prova a questão de remédio constitucional, ele quer só que você saiba a hipótese de cabimento de cada um, tá? Liberdade de locomoção foi violada ou ameaçado de violar, aí você pensa no habeas corpus. Foi violado o direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, aí você pensa no mandado de segurança. Então, a A está falsa. Letra B. É cabível mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Falso. Cate, prova aí para a gente que está falso. Olha aqui o que disse a Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresa pública, de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Já está falso. De cara já está falso. Tá? Letra C. Letra C. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir acesso à informação constante do banco de dados de entidade governamental, uma vez que o direito à informação é direito líquido e certo. Falso. Por quê? Isso aqui é cabimento do habeas data. Foi violado um dado, você chegou lá num banco de dados público e pediu acesso a um dado particular seu. Foi violado, cabe habeas data. Ô, Cate, mas assim, de fato, acessar um dado é um direito líquido certo. É. Só que, observem isso aqui. Observem o cabimento do mandado de segurança. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. E aqui está o pulo do gato, ó. Qual direito líquido e certo? Qual direito líquido e certo? Aquele que não é amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja,
Se violar o acesso a um dado, cabe habeas data. Você não pensa em mandado de segurança, porque o mandado de segurança ele é subsidiário, tá? Então aqui também está falsa, ó. Deixa eu botar a canetinha aqui. Também está falsa. Por quê? Porque diz que era para entrar com mandado de segurança quando você quer acessar dado falso. Letra D. Conceder esse A, e aqui só pode ser o D, né? É o tipo de coisa, todas estão erradas. Se a D também estiver errada, aí lascou-se. Só pode ser ela, ó. Conceder-se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Como assim, Cátia? Falta de norma regulamentadora? Vamos lá. A nossa Constituição, às vezes, tem um texto que ela vai dizer tudo. Exemplo de artigo que diz tudo. São independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Diz tudo, não precisa dizer mais nada. Mas tem outras normas que dependem de uma lei para dar sentido. Exemplo, é dado o direito de greve aos servidores públicos na forma da lei. E aí esse cara que é servidor público, sem essa lei, não faz nada, porque tá, é dado o direito de greve. Mas assim, quanto tempo eu posso ficar de greve? O que é considerado uma greve justa? Quais são as regras do jogo desta greve? Como é que vai ser feita essa greve? Eu não consigo dizer. Para dizer, para exercer o meu direito de greve, eu preciso de uma lei. E de uma lei infraconstitucional. E essa lei infraconstitucional é que é chamada de norma regulamentadora. Agora, se coloque no lugar desse servidor público. Pela ausência da norma, não foi criada essa norma. E aí ele não pode ter greve. Tem remédio para isso? Tem. Mandado de injunção. Agora sim você entende o mandado de injunção. Quando a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de um direito constitucional. Direito de greve é um direito constitucional. Né? E aí, quando a gente vai estudar os direitos fundamentais, é direito de segunda fase. Né? Direito de segunda geração, segunda dimensão. Eu não consigo exercer esse direito de greve, por quê? Porque não tem a norma regulamentadora. Esse é o requisito, esse é o cabimento do mandado de injunção. Prova, Catarina, prova que é requisito, ó, conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Nesse caso, é um direito constitucional. Nesse caso, inclusive, é um direito fundamental. Tá? Então, a única possível aqui seria a letra D, certo? E é uma questão de remédio constitucional, nessa prova, quando cai querendo saber qual é o cabimento, tá? Então, vale você ler. Falou de, ó, liberdade de locomoção violada por ilegalidade ou abuso de poder, habeas corpus. Falou de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, mandado de segurança. Falta de norma regulamentadora tornando inviável um direito, mandado de injunção. Negar o acesso a um dado, é um dado pessoal, um dado particular que está em banco de dado público, habeas data. Certo? Então, vale a pena vocês lerem aí o cabimento desses remédios constitucionais, sobretudo esses que são os mais importantes, tá? Mais importantes, assim, os mais cobrados, né? Porque é importante, todo remédio constitucional é importante, tá? Senão não estaria lá no texto constitucional bem maravilhoso. Tá certo? Entendido? Falem aqui para mim, por favor, se vocês entenderam essa questão, se tá tudo bem com essa questão, se nós podemos passar para a próxima. Tudo bem aí, professor? Consegue me ver, me ouvir? Tá tudo bem? Se sim, deve ter dito aqui que sim, tudo certo. Beleza. Quando tá tudo certo, é ótimo. Vamos então agora para a próxima questão, que eu acho que é a última. Se eu não me engano, é a última questão. Vamos lá. Vamos ficar com saudade, né? Eu sei, eu sei. Vamos para a próxima questão, então. Peraí. Acho que fiz besteira, foi? Deixa eu ver se eu consigo passar.
Peraí. Habeas corpus, não, a gente já está na última questão, professor. Finalizamos. Fizemos a última questão, de fato, que é a questão de remédios constitucionais. Deixa eu abrir aqui. Chegamos, sim, na última questão. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir, amando a aula, anotando tudo. Ótimo. Eu vou abrir aqui agora para vocês perguntarem, tá? Podem perguntar aí sobre o assunto que vocês mais têm dificuldade. O que é que vocês gostariam de saber da PRO? Que aí eu posso ir respondendo, tá? A gente já finalizou as questões. Respondemos todas. Passou tão rápido que eu achei que ainda tinha mais questão, ó. A PRO ainda cheia de energia. Falem aí qual assunto que vocês têm mais dúvida, o que é que vocês gostariam de saber sobre o direito constitucional. Obrigada, Kátia. Obrigado, professor Soares. Ah, já querem ser liberados, viu, professor? Pelo que eu estou vendo aí, todo mundo querendo liberar. Aula maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Então, sem dúvidas, podemos encerrar? Podemos encerrar. Um cheiro. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham feito o melhor proveito possível dessa aula. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo, podem me perguntar. Lá no Instagram é o profcat.amorim. Estou lá esperando vocês e, ó, um cheiro até o próximo encontro. Pode encerrar, professor.